Quero o divórcio. Encontrei alguém que realmente me faz feliz. Meu nome é Nathan Bell. Tenho 45 anos e trabalho como analista de sistemas financeiros para a Orbus Union em Richmond, Virgínia. Essa mensagem chegou enquanto eu estava sentado à minha mesa, numa manhã de quarta-feira, verificando 3 vezes os algoritmos de detecção de fraude de um cliente. Minha esposa, Dana, deveria estar em uma conferência de marketing em Dallas. 3 dias, ela disse rotina. O telefone vibrou novamente. Já transferi os fundos de aposentadoria para minha conta particular. Você pode ficar com a casa. Não preciso mais dela. Sentei-me para tomar meu café, abri o aplicativo do banco e verifiquei os saldos. Algo já estava errado, mas não era o que ela pensava. Respondi, espero que você esteja feliz. Foi isso. Sem discussão, sem súplicas, apenas 7 palavras. Passei a hora seguinte observando a atualização de itens em 3 sistemas de painel diferentes. Todas as contas conjuntas que tínhamos passavam por monitoramento consolidado, algo que eu mesmo criei. Aposentadoria, investimento, fundos de emergência, até mesmo a conta corrente que Dana achava que era só dela. Quando ela iniciou essas transferências, acionou vários protocolos de detecção de fraude. O sistema não se importava com emoções ou estado civil. Viu 6 dígitos se movimentando sem a devida verificação de ambas as partes. As medidas federais antifraude entraram em ação automaticamente. Ao meio-dia, meu telefone acendeu com alertas. Não da Dana, mas da instituição receptora. Revisão da conta iniciada. Depósitos congelados aguardando investigação. Não sorri, não comemorei, apenas fechei os alertas e voltei ao meu trabalho. A segurança financeira de outra pessoa precisava da minha atenção. O telefone da Dana começaria a vibrar logo em seguida. Ela tentaria acessar o dinheiro e encontraria seu saldo zerado. O sistema não tem compaixão por decisões ruins. Aprendi essa lição observando contas congeladas durante investigações de atividades suspeitas. Dinheiro não se importa com amor, traição ou timing. Ele segue regras. E Dana tinha acabado de quebrar todo mundo. Estávamos casados há 22 anos. Namorados do ensino médio de Petersburg. Eu já era o cara dos números naquela época, calculando as taxas de sucesso do time de beisebol, acompanhando a arrecadação de fundos da nossa turma de formando centavo por centavo. Dona era a borboleta social. Tudo o que um profissional de marketing deve ser. Charmosa, persuasiva, sempre fazendo networking. Você é muito cuidadoso com dinheiro, ela dizia depois que eu conferia 3 vezes nossas declarações de imposto de renda. Alguém tem que ser, eu respondia. Funcionou por anos. Eu gerenciei nossas finanças enquanto ela construía sua carreira no Valerie Marketing Group. Ela viajava com frequência, participava de workshops em Austin, seminários em Phoenix, sempre fazendo networking, sempre pela empresa. Os sinais de alerta surgiram lentamente, como névoa se dissipando sobre a água. 6 meses atrás, ela parou de perguntar sobre projeções de aposentadoria. 3 meses atrás, ela abriu um cartão de crédito sem discutir o assunto primeiro. 2 semanas antes, ela comentou que nosso quarto de hóspedes estava muito bagunçado. Quem ainda vem nos visitar? Minha irmã notou isso durante o dia de ação de graças. Ela parece distante. Apenas estresse do trabalho, expliquei. Mas Dana não estava estressada. Ela estava planejando. Enquanto eu mantinha nosso sistema consolidado de acompanhamento financeiro, algo que eu havia construído após uma auditoria fracassada em uma empresa cliente custar milhões a eles. Ela também estava estudando isso. Aprendendo pontos cegos. Só que meu sistema não tinha pontos cegos. Cada conta conectada, cada transferência monitorada, não por desconfiança, por hábito, por anos detectando tentativas de fraude de clientes e entendendo como o dinheiro se movimenta quando as pessoas não querem que seja rastreado. Terça-feira à noite, antes de ela partir para Dallas, ela estava estranhamente interessada em nossos saldos de aposentadoria. Quanto temos no total? Perguntou durante o jantar. Cerca de 800 mil entre nós, eu disse. Por quê? Só curiosidade. Agora, essa curiosidade fazia todo sentido. Ela estava calculando sua estratégia de saída. Pensei em ligar para a mãe dela, para a melhor amiga dela, Patrícia, para os meus próprios pais. Mas o que eu diria? Sua filha tentou roubar nossa aposentadoria e foi pega pela detecção de fraudes. Parecia ridículo. Material para novela. Em vez disso, preparei o jantar, assisti ao noticiário, verifiquei os alertas mais uma vez. As transferências ainda estavam congeladas.
A investigação de fraude levaria de 5 a 7 dias úteis para liberar ou devolver os fundos. Dana tinha apostado na velocidade, esperando acessar tudo antes que eu percebesse, antes que o sistema descobrisse. Ela tinha esquecido que, em nossos anos juntos, eu nunca havia deixado passar um detalhe financeiro. A ligação veio na sexta-feira de manhã, às 11h30. Nathan, meu cartão não está funcionando. Sua voz tinha aquele tom de voz que eu reconhecia das teleconferências quando suas apresentações davam errado. Pânico controlado disfarçado de leve aborrecimento. Qual é o seu saldo? 0. Como é 0? Fiz a transferência. Certo. Ouvi sua respiração e depois silêncio. O que você fez? Nada, eu disse com sinceridade. O sistema de detecção de fraudes sinalizou transferências incomuns de contas de aposentadoria protegidas. Regulamentos federais exigem revisão para saques grandes sem a devida autorização conjunta. Mais silêncio. Quanto tempo? De 5 a 7 dias úteis. Talvez mais se encontrarem problemas. Ela desligou. Sentei-me em meu escritório em casa, olhando os alertas de fraude. Tomei um gole do meu café. Algo fundamental havia mudado em mim. Não raiva, não exatamente traição, apenas clareza. Por 22 anos, protegi nosso futuro financeiro, economizei com cuidado, investi com sabedoria, criei sistemas para detectar problemas antes que acontecessem. E a mulher por quem eu fiz tudo decidiu pegar tudo e desaparecer. Mas o dinheiro não era o que doía. Era a eficiência de sua traição. Mensagem de texto, transferência, adeus. Como fechar um negócio? Abri nossa carteira de investimentos. Sem as transferências de Dana, nossas contas de aposentadoria permaneceram intactas. A casa comprada há 5 anos por 300 mil agora valia quase 5. Minhas modestas ações mantidas em contas individuais. Nossos títulos de capitalização, tudo ainda estava lá, protegido por protocolos que eu havia criado quando ela viajava para eventos de networking. Meu telefone mostrou 23 mensagens de Dana na sexta-feira à tarde. Eu não as li. O que havia para discutir? O advogado de divórcio que consultei no sábado foi compreensivo, mas direto. Arquive agora. Documente tudo. A tentativa de má conduta financeira funcionará a seu favor. Eu entrei com o pedido na segunda-feira de manhã. Documento simples, sem pedidos de pensão alimentícia, sem divisão de bens não afetados, apenas o divórcio. A casa permaneceu em meu nome. Eu não havia tocado em nossa conta corrente conjunta. Deixei-a ficar com seu saldo de $3.000. Dana poderia ficar com essa parte. Na terça-feira, a realidade se estabeleceu. Eu não era do tipo vingativo. Nunca fui. Mas também não era ingênuo. Os mesmos sistemas que eu havia criado para proteger nossos clientes na Orbit Union me protegeram. Algoritmos bancários não se importam com votos de casamento. Eles se importam com padrões, com autorização, com conformidade. E Dana violou todas as regras pensando que estava sendo esperta. Fui trabalhar, almocei na minha mesa, revisei casos de fraude. A ironia não me passou despercebida. O fim de semana chegou. Limpei o quarto de hóspedes do qual Dana havia reclamado, doei seus livros antigos, encaixotei fotos. Não por raiva, mas por praticidade. A vida que eu conhecia tinha acabado com uma mensagem de texto, mas os sistemas que eu havia implementado perduraram. Às vezes, os melhores planos são aqueles que você espera nunca precisar, e às vezes eles te salvam sem que você levante um dedo. Dana contratou Patrícia Martinez como sua advogada. Eu conhecia Patrícia do Neighborhood Barbecues, sempre falando sobre brechas e soluções legais. Eles entraram com uma moção alegando que eu havia orquestrado o congelamento da conta deliberadamente. Seu marido usou sua expertise financeira para sabotar os bens conjugais, diziam os jornais. Encontrei-me com meu próprio advogado, William Brooks, da West Hill Legal, ex-banqueiro. Ele leu a moção e riu. Eles vão por má conduta. Ele balançou a cabeça. Estratégia ousada quando os alertas de fraude são respostas automatizadas do sistema, não ações manuais. A audiência estava marcada para 2 semanas depois. Enquanto isso, Dana ligou para casa 17 vezes no domingo à noite. Finalmente respondi, Nathan, você precisa ligar para o banco. Diga a eles que foi autorizado. Estou preso aqui. Onde é aqui? Phoenix. Estou hospedado na casa de amigos. Phoenix não é Dallas. Silêncio então. É complicado. Tenho certeza que é. Você ligou para o organizador da sua conferência? Para o seu chefe na Valerie?
Não comece. Só estou perguntando, já que você supostamente está em um evento de trabalho. Clique. Segunda-feira trouxe novidades interessantes. Meus sistemas de monitoramento de fraude sinalizaram algo novo. Dana tentou abrir cartões de crédito usando nosso endereço conjunto. 3 solicitações em 2 dias. Todas recusadas devido à investigação de fraude pendente. Ela estava presa em um vício financeiro que ela mesma criou. Sem fundos acessíveis, crédito congelado, viagens limitadas ao dinheiro que ela tinha em mãos. Terça-feira, Patrícia me ligou diretamente. Isso está ficando complicado. Nathan, sua esposa precisa de despesas básicas de subsistência. Ela pode usar a conta corrente conjunta. $3.000 estão ali, intocados. Isso não é nada razoável. É o que sempre carregamos para emergências. Ela considerou $800.000 razoável transferir sem discussão. Patrícia desligou. Quarta-feira trouxe revelações por canais inesperados. Alan Murphy, chefe de Dana na Valerie, ligou preocupado. Dana estava mesmo na nossa conferência em Dallas. O RH não tem registro da inscrição dela. Pensei em mentir, protegendo-a. Você teria que perguntar a ela. Ela não retornou minhas mensagens. Notamos irregularidades nos relatórios de despesas dela também. Meu estômago embrulhou. Não apenas uma traição pessoal. Má conduta profissional também. Não posso falar sobre isso. Entendido. Mas se ela entrar em contato com você, não se preocupe. Obrigado, Nathan. A investigação de fraude foi ampliada. Representantes do banco me contataram diretamente. Senhor, encontramos várias transferências incomuns entre contas corporativas e pessoais nos últimos 18 meses. Todas do mesmo endereço, IP da estação de trabalho. Dana não tinha apenas nos roubado. Ela estava desviando fundos da empresa. Minha vida tranquila e planejada se despedaçou completamente. Todas as bases com as quais contei, casamento, confiança, fundamentos, honestidade, parecia comprometida. Mas eu não a havia empurrado para o crime. Eu simplesmente havia criado sistemas que detectavam a situação quando acontecia. Na manhã de quinta-feira, Patrícia entrou com um pedido de emergência para as despesas de subsistência de Dana. O juiz marcou uma audiência rápida para sexta-feira. Preparei-me metodicamente, imprimi extratos bancários, alertas de fraude, padrões históricos de transferência. Meu treinamento financeiro entrou em ação. Provas falam mais alto que acusações. Na noite anterior à audiência, Dana mandou uma mensagem. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto. Não respondi. Desculpas após tentativa de roubo soavam vazias. A sexta-feira chegou fria e cinzenta. No tribunal, vi Dana pela primeira vez desde sua saída da conferência. Ela parecia menor, de alguma forma, pálida. Por quê? Sussurrou ela no corredor. Por quê? O quê? Por que eu percebi? Por que o sistema funcionou? Por que você tentou levar tudo? Ela não respondeu. A audiência durou 20 minutos. O juiz analisou os relatórios de fraude, observou a natureza automatizada das retenções e decidiu que o acesso à conta conjunta era suficiente para as necessidades básicas durante a investigação. Dana saiu de mãos vazias. Sua armadilha a pegou. Na segunda-feira seguinte, recebi uma visita inesperada. Gregory Harris, um investigador da Eastern Financial Compliance, apareceu em meu escritório. Sr. Bell, encontramos evidências de fraude sistemática envolvendo sua esposa e várias contas corporativas. Precisamos de sua experiência. Eu não estou envolvida. Nós sabemos. É por isso que precisamos de sua ajuda. Seu sistema pessoal de detecção de fraudes sinalizou padrões que não percebemos. Durante um café em nossa sala de conferências, Gregory revelou o escopo. Dana não agiu sozinha. Thomas Wade, outro executivo da Valerie Marketing, ajudou a estabelecer uma complexa rede de transferências. Eles vinham transferindo verbas de marketing corporativo para contas pessoais há quase 2 anos. Seu sistema disparou vários alertas que nos levaram a auditar toda a divisão deles. Quanto? Preliminar estimativa. 2 milhões em várias contas. Eu me senti mal. Enquanto eu monitorava nossas finanças pessoais meticulosamente, minha esposa comandava um esquema de apropriação indébita corporativa. A traição era mais profunda do que um casamento fracassado. O que acontece agora? Investigação federal. Suas contas pessoais já estão sendo separadas do caso de fraude comercial. Mas precisamos de documentação que comprove sua falta de conhecimento ou envolvimento.
Eu forneci tudo. Declarações de imposto de renda, extratos financeiros pessoais, toda a trilha de auditoria dos meus próprios sistemas de rastreamento, todas as evidências que comprovam que eu criei esses protocolos para proteção, não para permitir roubo. Dana mandou uma mensagem naquela noite. Eles estão dizendo que são acusações federais. Eles acham que eu peguei milhões. Eu não respondi. O que eu poderia dizer? Terça-feira trouxe mais revelações. Nosso corretor de imóveis, James Everett, ligou sobre consultas incomuns. Alguém está perguntando sobre colocar sua casa no mercado. Comprador à vista pré-aprovado. Preço de 300 mil. Disseram que representavam você e sua esposa. 300 mil o preço de compra original há 5 anos. Thomas Wade fez estes inquéritos. Como você sabia esse nome? As peças se encaixaram. Dana e Thomas não tinham apenas roubado dinheiro. Eles planejavam comprar nossa casa pelo valor antigo por meio de um comprador confederado. Revendê-la pelo preço de mercado atual de 500 mil. Engajar a diferença. Uma estratégia de saída completa disfarçada de transação imobiliária. Na quarta-feira, me encontrei com a detetive Sarah Flynn, da Unidade de Crimes Financeiros de Richmond. Ela confirmou o padrão. Eles visavam propriedades pertencentes a funcionários da empresa, criando pressão artificial de mercado para forçar vendas abaixo do mercado. Seu sistema detectou anomalias na transferência que revelaram todo o esquema. Quantas vítimas? 12 famílias até agora. Seu caso é a trilha de evidências mais limpa que temos. Pensei nessas 12 famílias. Pessoas como eu, que confiavam, que planejavam cuidadosamente, que seguiam as regras enquanto outros encontravam maneiras de contorná-las. Na quinta-feira, a tentativa de Dana de acessar os fundos congelados por meio de uma ordem judicial de emergência falhou. Seu advogado solicitou uma conferência. Seu cliente precisa se preparar para o indiciamento federal. William Brooks explicou, a investigação de fraude se expandiu para além dos bens conjugais. Patrícia parece abalada. Federal wire fraude, conspiração, possíveis acusações de ricos se estabelecerem uma empresa em andamento. Dana enfrentaria uma pena de prisão significativa, não apenas por roubar de mim, mas também pelo roubo sistemático de seu empregador e pela fraude patrimonial coordenada. Naquela noite, encaminhei toda a minha documentação financeira para o escritório do Procurador dos Estados Unidos. Cada alerta de fraude, cada registro de monitoramento, cada evidência que meus sistemas coletaram. Eu não havia construído esses sistemas por vingança. Mas eles descobriram um crime muito maior do que traição pessoal. A justiça não vem da raiva. Ela vem de fatos, de padrões, de sistemas projetados para revelar a verdade. E às vezes a verdade arruína mais do que apenas casamentos. Testemunhei perante o grande júri na quinta-feira de manhã. Limpo, factual, sem emoção na voz enquanto explicava como meus sistemas de monitoramento financeiro funcionavam. Os alertas automatizados disparavam às 3 horas da manhã, quando as transferências excediam os limites predefinidos. Nenhuma intervenção humana necessária. O promotor apreciou a precisão técnica. Você já acessou as contas da sua esposa sem permissão? Não. O sistema monitorava apenas contas conjuntas. Eu o construí para detectar padrões incomuns em nossas finanças compartilhadas. 2 horas de depoimento, detalhes sobre cada alerta, cada protocolo de segurança, como o sistema diferenciava atividades normais de suspeitas. A possível sentença de Dana ficou mais clara. O Ministério Público dos Estados Unidos descreveu as acusações, múltiplas acusações de fraude eletrônica, conspiração e apropriação indébita. 20 anos de prisão no mínimo se condenado. Após o depoimento, dirigi direto para o meu escritório na Orbus Union. Minha líder de equipe, Michelle Chan, vinha atendendo ligações a semana toda. Investigadores federais disseram que precisam da nossa auditoria completa de sistemas, de tudo a que Dana tinha acesso. Passamos a sexta-feira convertendo 3 anos de dados financeiros, cada login, cada transação, cada ponto de acesso que Dana usou para criar seu esquema. Nenhum de nós previu isso, Michelle disse baixinho. Ninguém previu. É por isso que esses sistemas existem. O fim de semana trouxe uma paz inesperada. Investigadores federais apreenderam os telefones, laptops e discos externos de Dana e Thomas. As evidências aumentavam a cada hora. Domingo à tarde. Patrícia ligou. Nathan. Dana quer oferecer informações sobre crimes financeiros maiores. Ela está preparada para citar nomes se as acusações forem reduzidas. Isso é entre ela e os promotores.
Eles podem perguntar sobre reconciliação conjugal como material para testemunhar. Pensei com cuidado. Diga a eles nosso casamento terminou quando ela tentou roubar nossa aposentadoria. O resto são apenas números. Na segunda-feira, recebi uma notificação formal. A investigação sobre os bens conjugais estava concluída. Todos os fundos de aposentadoria seriam devolvidos às suas contas originais. A conta corrente conjunta seria dividida igualmente, $3.000, metade do que Dana achava que precisava para despesas básicas. Na terça-feira, a sentença foi definitiva. Acusações federais foram emitidas. Dana, Thomas e outros 5 funcionários da Valerie foram acusados de comandar um esquema organizado de fraude financeira em toda a Virgínia. A audiência de fiança revelou mais. Segundo as diretrizes federais, risco de fuga significava ausência de fiança. Dana permaneceria presa aguardando o julgamento. Sua mensagem da prisão na terça-noite. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Finalmente respondi. Você nunca quis ser pega. Na quarta-feira, o promotor público federal ofereceu acordos de confissão de culpa, penas reduzidas em troca de cooperação total. A escolha de Dana agora. 20 anos ou testemunhar contra Thomas e sua rede. Limpei o escritório dela em nossa casa naquela noite. Caixas de materiais de marketing, arquivos, impressões de computador. Na gaveta de baixo, encontrei um caderno com preços de imóveis, avaliações de imóveis, uma lista de 12 endereços, alvos, nossa casa entre eles. Ela havia planejado metodicamente, como eu teria feito, mas pensando em roubo em vez de segurança. Quinta-feira à tarde, o processo de divórcio foi retomado. A prisão dela complicou tudo. Sua esposa está disposta a ceder todos os bens conjugais, explicou seu novo defensor público. Em troca do seu testemunho sobre o caráter dela, eu já testemunhei sobre o que sei. Os sistemas financeiros, os alertas de fraude, ela está pedindo um testemunho pessoal sobre o seu casamento. Considerei isso 22 anos, a pessoa que eu pensava conhecer, os esquemas dos quais nunca suspeitei. Testemunharei sobre o que observei, nada mais. William entrou com os papéis confirmando os termos. A casa continuou sendo minha. Contas de aposentadoria restauradas. Pensão alimentícia modesta rejeitada. A sentença federal a tornaria irrelevante. Sexta-feira, recebi uma carta, escrita à mão, da prisão. Me perdi no dinheiro. Comecei a ver como era fácil. Thomas disse que os sistemas poderiam ser contornados. Eu acreditei nele mais do que em você. Me desculpe. Guardei a carta no meu arquivo. Prova de admissão, não de perdão. Os sistemas que eu havia construído continuaram funcionando. Automatizado, imparcial, capturando crimes enquanto casamentos desmoronavam. O julgamento federal durou 17 dias. Testemunhei 2 vezes. Primeiro sobre os sistemas financeiros, segundo sobre o meu casamento. Você já suspeitou das atividades profissionais da sua esposa? Não, eu confiava nela. Quando essa confiança acabou? Quando meu sistema de detecção de fraudes a flagrou tentando transferir nossos fundos de aposentadoria sem autorização, o júri ouviu atentamente. Dana se sentou menor a cada dia, mais pálida, as roupas de grife substituídas pelo traje padrão de prisão. No 12º dia, Thomas Wade cedeu. Acordo judicial aceito. Cooperação total em troca de 7 anos em vez de 25. Ele detalhou tudo: marketing, orçamento, apropriação indébita, esquemas de manipulação de propriedades, uma rede de executivos em 3 estados, o papel de Dana como coordenadora. Ela administrava os livros contábeis, monitorava tudo, certificava-se de que nada parecesse incomum nos extratos da empresa. Irônico. Ela aprenderá diligência financeira me observando, usava isso para empreendimentos criminosos em vez de proteção. A promotoria reproduziu ligações gravadas. A voz de Dana Clara. Nathan está muito focado em seus próprios sistemas. Ele nunca vai verificar minhas contas de trabalho. Minha esposa de 22 anos apostando no meu respeito pelos limites para permitir seus crimes. O dia 17 trouxe o veredito. Culpado. 12 acusações de fraude eletrônica. 8 acusações de conspiração. 2 acusações de peculato. Sentença marcada para 6 semanas depois. Saí do tribunal diretamente para minha caminhonete. Sem coletivas de imprensa, sem declarações. Apenas dirigi para casa. O sistema financeiro fez seu trabalho. Descobriu a fraude, forneceu evidências, possibilitou a justiça, não vingança, apenas consequências. 2 meses após a sentença,
Dana recebeu 18 anos de Thomas 9. Vendi a casa, 500 mil após as taxas, mais do que o suficiente para começar do zero em outro lugar. Mantive o emprego em Richmond na Orbit Union, aprimorei meus sistemas de detecção de fraudes, adicionei recursos projetados especificamente para detectar esquemas corporativos de peculato. Essas atualizações podem economizar milhões para outras empresas, relatou Michele. Esse é o ponto. O divórcio foi finalizado discretamente, sem questões contestadas. A confissão de culpa de Dana eliminou a controvérsia. Assinei os papéis enquanto ela começava sua pena de prisão. William ligou com as atualizações. Restituição integral ordenada. Seus fundos de aposentadoria estão permanentemente protegidos. Comprei uma casa menor em Norfolk. Um andar. Simples. Sem quartos de hóspedes para bagunçar. Sem lembranças de 22 anos perdidos. Comecei a dar aulas em meio período na Old Dominion University. Aulas de detecção de fraudes financeiras 2 vezes por semana. Casos reais, lições reais. Confiem, mas verifiquem, eu dizia aos alunos. Os sistemas protegem quando as pessoas não conseguem. Ocasionalmente recebia cartas da prisão. O remorso de Dana se aprofundava com o isolamento. Eu não respondia. Não visitava. Não perdoava. Não crui. Apenas limpamente. Os sistemas operavam sem emoção, algoritmos captando padrões, matemática revelando a verdade. Aprendi a viver da mesma maneira. 3 anos depois, o ritual do café da manhã foi estabelecido. Café da manhã simples. Verificações de mercado automatizadas. Dirige para o trabalho sem destinos a evitar. Às vezes passava pelo Valerie Marketing Group enquanto fazia recados. Novo prédio, novo começo. 12 famílias receberam restituição. Aprendi a confiar cuidadosamente. A vida continuou, ordenada, sistemática, protegida. A lição foi levada adiante. Traição acontece. Roubo ocorre. Os sistemas perduram. E às vezes a justiça chega por meio de equações em vez de emoções. Fiz as pazes com essa matemática.